Um magnata da tecnologia descobre que tem apenas 6 meses para gerar filhos antes de se tornar completamente estéril. Desesperado para não perder seu império bilionário, ele contrata 10 mulheres genialmente perfeitas para dar à luz seus herdeiros. Mas o que ele não esperava era se apaixonar pela governanta humilde que cuida de sua mansão. O que acontece quando o coração decide contra todos os contratos milionários mudará tudo para sempre. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O ar-condicionado do consultório médico mais sofisticado de Belo Horizonte zumbia incessantemente, mas não conseguia amenizar o suor frio que escorria pelas costas de Rafael Castanheira. O ambiente era uma obra de arte da medicina moderna. Paredes revestidas de mármore travertino, poltronas de couro alemão que custavam mais que carros populares e uma vista panorâmica da Serra do Curral que normalmente tranquilizava os pacientes mais ansiosos. Mas nada daquilo conseguia acalmar o homem de 35 anos que havia construído um império tecnológico, avaliado em 12 bilhões de reais, e agora via tudo desmoronar com algumas palavras médicas. Suas mãos, sempre impecavelmente cuidadas por manicures que cobravam R$ 500 por sessão, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava os resultados dos exames que acabara de receber. Dr. Henrique Marques, urologista renomado que atendia exclusivamente a elite mineira e cobrava R$ 2.000 por consulta, repetia as palavras devastadoras com aquela frieza clínica que caracteriza profissionais acostumados a destruir vidas com diagnósticos implacáveis. Esterilidade progressiva irreversível, Sr. Castanheira. É uma condição genética extremamente rara, que afeta aproximadamente 1 em cada 10 milhões de homens no mundo inteiro. A voz do médico ecoava no ambiente estéril, misturada ao ruído distante do trânsito da Avenida do Contorno e às sirenes ambulâncias que cortavam o ar da tarde mineira. Seus exames mostram uma mutação específica no cromossomo Y que faz com que a produção de espermatozoides diminua drasticamente até cessar completamente. Pelos números atuais, calculo que você tenha aproximadamente 6 meses, no máximo 7, antes que a produção pare totalmente e irreversivelmente. Rafael sentiu o mundo desabar ao seu redor, como as montanhas que cercavam Belo Horizonte durante as explosões controladas das mineradoras que extraíam minério de ferro das entranhas da terra mineira. Aos 35 anos, havia construído a Castanheira Tech do zero, transformando uma pequena startup universitária em um colosso que rivaliza com as maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício. Seus aplicativos eram usados por 200 milhões de pessoas em 40 países. Seus servidores processavam transações financeiras que movimentavam trilhões de reais anualmente, e seu nome estava entre os 10 empresários mais influentes do Brasil, segundo a revista Forbes. Mas tudo isso seria completamente inútil sem um herdeiro direto para perpetuar o legado familiar. A cláusula implacável do testamento de seu avô, Sebastião Castanheira, ecoava em sua mente como uma sentença de morte lavrada em cartório décadas antes de seu nascimento. Sem descendentes diretos legítimos aos 40 anos de idade, o controle acionário total da empresa familiar passa automaticamente e irrevogavelmente para Rodrigo Castanheira. Seu primo desprezível, que sempre aguardara sua queda como um urubu faminto, esperando pacientemente pela carniça. Rodrigo era tudo que Rafael desprezava. Preguiçoso, incompetente, vivendo há 15 anos às custas de mesadas familiares, enquanto fingia estudar administração em universidades particulares caras. Havia reprovado 3 vezes no curso, mudado de faculdade 5 vezes, e sua única habilidade comprovada era gastar dinheiro em carros importados, roupas de grife e festas que duravam semanas inteiras. A ideia de entregar seu império para aquele parasita era mais dolorosa que qualquer diagnóstico médico. Saiu do consultório cambaleando como um bêbado,
o cheiro de couro dos assentos alemães de sua BMW blindada, grudado em suas roupas, como o desespero grudava em sua alma atormentada. No elevador privativo de seu prédio comercial de 40 andares, na região nobre da Savassi, símbolo arquitetônico de seu sucesso empresarial, socou o espelho de cristal temperado até os dedos sangrarem, vendo no reflexo estilhaçado não apenas seu rosto anguloso e autoritário, mas o fim catastrófico de 5 gerações consecutivas de empresários castanheira que haviam construído fortunas sobre as terras mineiras. As luzes da capital mineira piscavam lá embaixo como estrelas zombeteiras, indiferentes ao drama pessoal que se desenrolava no último andar do edifício mais moderno da cidade. Belo Horizonte fervilhava com seus 2,5 milhões de habitantes. O trânsito caótico das avenidas principais, os bares lotados da Savassi, onde jovens executivos celebravam promoções e negócios fechados. Completamente alheios ao fato de que o homem mais poderoso de Minas Gerais acabava de receber uma sentença que mudaria não apenas sua vida, mas o futuro de milhares de funcionários e suas famílias. Naquela madrugada interminável, em seu penthouse de 15 milhões de reais que ocupava 2 andares inteiros e oferecia vista panorâmica completa da Serra do Curral, Rafael arquitetou o que viria a chamar secretamente de Projeto Herdeiros. Com a precisão militar que caracterizava todas as suas decisões empresariais mais importantes, estabeleceu parâmetros científicos rigorosos que fariam inveja aos laboratórios de genética mais avançados do mundo. 10 mulheres excepcionalmente dotadas em todos os aspectos possíveis. QI mínimo de 140 pontos, comprovado por testes aplicados por psicólogos renomados, formação acadêmica de elite mundial, com diplomas das melhores universidades americanas e europeias, histórico familiar completamente livre de doenças genéticas ou distúrbios hereditários por pelo menos 3 gerações, beleza física inquestionável que atendesse aos padrões mais exigentes da sociedade contemporânea e estabilidade emocional comprovada através de avaliações psiquiátricas detalhadas. Cada uma das escolhidas receberia R$1 milhão por mês durante toda a gestação, depositados em contas bancárias suíças numeradas para garantir absoluta privacidade e segurança financeira. Após o nascimento, R$50 milhões seriam transferidos para fundos fiduciários destinados exclusivamente à criação e educação de cada criança até os 5 anos de idade, quando uma nova avaliação determinaria os investimentos futuros na formação dos pequenos herdeiros. Os contratos seriam blindados juridicamente por uma equipe de advogados especialistas em direito internacional, eliminando completamente qualquer possibilidade de envolvimento emocional ou reivindicações futuras que pudessem comprometer a pureza científica do projeto. R$500 milhões investidos estrategicamente na perpetuação calculada de seu legado genético e empresarial, garantindo que os melhores genes disponíveis no mercado global fossem combinados com o DNA castanheira para produzir uma geração de herdeiros geneticamente superiores. A busca pela governanta perfeita para coordenar toda essa operação complexa começou 3 dias depois, numa manhã de janeiro, quando a garoa fina típica do verão mineiro deixava as ruas da capital escorregadias e impregnadas daquela melancolia característica que sempre antecede grandes transformações. Rafael havia entrevistado pessoalmente dezenas de candidatas com currículos impressionantes. Ex-gerentes de hotéis 5 estrelas, administradoras com MBAs em universidades americanas, profissionais que haviam trabalhado para embaixadas e consulados internacionais. Todas foram sistematicamente rejeitadas por motivos que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Uma era opinativa demais e questionava suas decisões. Outra era excessivamente familiar e tentava estabelecer conversas pessoais. Uma terceira demonstrava ambições desmedidas ao sugerir melhorias no projeto. Na verdade, Rafael buscava algo que não sabia definir. Alguém que fosse competente o suficiente para gerenciar uma operação de R$500 milhão, mas humilde o bastante para não interferir em seus planos meticulosamente calculados.
Foi através das câmeras de segurança de alta definição instaladas em seu escritório que ele a observou pela primeira vez. Uma jovem simples ajudava pacientemente uma senhora idosa que havia derrubado a bolsa na recepção, recolhendo moedas espalhadas pelo piso de mármore, sem demonstrar pressa ou irritação. Depois organizou discretamente a mesa de café da recepção, substituindo guardanapos usados por novos, ajeitando xícaras e açucareiro, tudo sem chamar atenção para si mesma ou esperar reconhecimento pelo gesto. Marina Santana, 28 anos, 1,65 m de altura, cabelos castanhos naturais presos em um coque simples que revelava a nuca delicada, olhos cor-de-mel que brilhavam com uma determinação familiar que Rafael reconhecia em si mesmo nos primeiros dias de luta empresarial. Suas roupas eram visivelmente limpas e bem passadas, mas claramente remendadas com cuidado artesanal, que falava de necessidade financeira enfrentada com dignidade. A postura era humilde sem ser servil, respeitosa sem ser submissa, uma combinação rara que despertou imediatamente sua atenção. Durante a entrevista realizada na sala de reuniões principal, cercada por quadros abstratos que custavam mais que apartamentos populares, Marina não demonstrou nervosismo excessivo, nem tentou impressionar com palavras floreadas ou promessas grandiosas. Respondia às perguntas de forma direta e honesta, olhando-o nos olhos, com uma franqueza que era ao mesmo tempo refrescante e ligeiramente desconcertante para alguém acostumado apenas com bajuladores profissionais. Quando perguntada sobre suas motivações para aceitar um emprego tão incomum e bem remunerado, ela não mencionou dinheiro, benefícios ou oportunidades de crescimento profissional. Em vez disso, revelou com lágrimas cuidadosamente controladas que brilhavam nos cantos dos olhos sem derramar. Minha irmã Cristina tem 26 anos e precisa urgentemente de um transplante renal, Sr. Castanheira. Ela está na fila do Sistema Único de Saúde há 2 anos e meio. E os médicos dizem que talvez não resista a muito mais tempo de hemodiálise. Com o salário que o senhor está oferecendo, posso finalmente dar uma verdadeira chance de vida para ela, que é a única família que me resta no mundo. A vulnerabilidade genuína e honesta em um mundo corporativo repleto de máscaras sociais e interesses ocultos impressionou profundamente Rafael, acostumado há décadas lidando exclusivamente com interesseiros sofisticados e oportunistas disfarçados de parceiros comerciais. Havia algo naquela mulher simples, nascida e criada no bairro Nacional da Zona Norte de Belo Horizonte, região conhecida pela comunidade trabalhadora e honesta, que desarmava suas defesas naturais construídas ao longo de anos de negociações empresariais brutais. Talvez fosse a sinceridade cristalina que se tornara uma raridade em tempos de falsidade generalizada nas relações humanas. Talvez fosse a coragem silenciosa de uma mulher que enfrentava dificuldades extremas de cabeça erguida, sem self-pity ou dramatização desnecessária. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael se encontrava diante de alguém que genuinamente não queria nada dele além da oportunidade honesta de trabalhar e cuidar de quem amava. Marina foi contratada naquele mesmo dia, com salário mensal de R$50 mil, quantia astronômica para alguém de sua origem social, mas apenas uma pequena fração dos custos totais do projeto Herdeiros. Rafael estabeleceu regras claras e inflexíveis, discrição absoluta sobre todos os aspectos da operação, profissionalismo impecável em todas as interações e distanciamento emocional completo de qualquer situação que pudesse comprometer a objetividade científica do projeto. A mansão de Alphaville, Lagoa dos Ingleses, condomínio mais exclusivo da região metropolitana de Belo Horizonte, foi completamente renovada em 2 semanas intensas de trabalho que custaram R$3 milhões. 10 suítes luxuosas foram preparadas no andar superior, cada uma decorada segundo perfis psicológicos detalhados das futuras ocupantes que ainda seriam selecionadas através de processos rigorosos de avaliação científica. Marina coordenou toda a reforma com uma eficiência surpreendente que impressionou até os arquitetos e decoradores profissionais contratados. Transformou a casa fria e impessoal,
que mais parecia um museu de design moderno, em um ambiente funcional e sutilmente acolhedor. Cada suíte ganhou personalidade própria. Cores suaves que favoreciam o relaxamento, sistemas de som ambiente para meditação, pequenos jardins internos com plantas que purificavam o ar, bibliotecas com livros selecionados para estimular diferentes aspectos intelectuais. Rafael observava tudo discretamente através dos monitores de alta resolução instalados em seu escritório privativo, impressionado com a capacidade organizacional e o bom gosto natural daquela mulher que jamais havia gerenciado um projeto de tal magnitude ou complexidade. Marina não apenas cumpria suas obrigações básicas, mas antecipava necessidades, resolvia problemas antes que se tornassem críticos e demonstrava uma intuição aguçada para criar ambientes que favorecessem tanto o conforto físico quanto o bem-estar emocional. Foi durante a primeira semana oficial de trabalho de Marina que aconteceu algo completamente inesperado e revelador sobre o caráter de ambos. Rafael, movido por um impulso que ele mesmo não conseguiu explicar posteriormente, deixou um envelope lacrado contendo R$500 mil em dinheiro vivo debaixo da porta do quarto dela, quantia suficiente para custear integralmente o tratamento completo de Cristina no hospital particular mais caro de Minas Gerais, incluindo cirurgia, internação em quarto privativo, medicamentos importados e acompanhamento médico por 2 anos. Para seu absoluto choque e perplexidade, Marina devolveu o envelope intacto na manhã seguinte, acompanhado de um bilhete manuscrito em caligrafia caprichada que revelava a educação formal sólida, apesar das limitações financeiras. Senhor Castanheira, sou profundamente grata pelo gesto gentil e pela preocupação genuína com minha família. No entanto, não posso aceitar caridade, por mais bem-intencionada que seja. Prefiro conquistar o que preciso através do meu trabalho honesto e dedicado. Se o senhor permitir, gostaria de solicitar um adiantamento salarial que será descontado mensalmente do meu vencimento. Respeitosamente e com admiração, Marina Santana. Nunca em seus 35 anos de existência, alguém havia recusado seu dinheiro, especialmente uma pessoa que estava desesperadamente precisando dele para salvar a vida da irmã mais nova. Aquela atitude desafiou frontalmente todas as suas convicções profundamente enraizadas sobre a natureza essencialmente interesseira do ser humano e despertou uma curiosidade perigosa e incontrolável sobre os verdadeiros valores morais daquela governanta aparentemente simples, que possuía uma complexidade interior totalmente inesperada. Pela primeira vez em décadas dedicadas exclusivamente à construção de riqueza e poder, Rafael Castanheira se viu genuinamente intrigado por alguém que não apenas não queria seu dinheiro, mas preferira a dignidade do trabalho árduo à facilidade da generosidade alheia. Essa descoberta plantou uma semente de inquietação em seu coração blindado que cresceria de forma imprevisível nos meses seguintes, ameaçando todos os seus planos cuidadosamente calculados. As primeiras 3 candidatas selecionadas para o projeto Herdeiros chegaram numa manhã dourada de março, quando o outono mineiro começava a pintar as árvores centenárias dos bairros nobres com tons que variavam do dourado ao vermelho sangue. Cada chegada foi cuidadosamente orquestrada para causar máximo impacto visual e psicológico, estabelecendo desde o primeiro momento a superioridade genética e social das escolhidas. Isabela Monteiro desceu graciosamente de uma Lamborghini Huracan vermelha, que custava mais de R$1,5 milhão, seus movimentos calculados como os de uma bailarina profissional. Executiva sênior de multinacional americana, com faturamento anual de $50 bilhões, possuía MBA com louvor pela Harvard Business School, falava fluentemente 6 idiomas e, aos 32 anos, já havia fechado fusões empresariais que movimentaram mais dinheiro que o PIB de países pequenos. Seus cabelos loiros naturais esvoaçavam no vento como fios de ouro líquido, e seu sorriso matematicamente perfeito não chegava aos olhos azul-gelo que avaliavam tudo ao redor como uma planilha de Excel ambulante. Vestia um conjunto Chanel da coleção exclusiva que custara R$40 mil e exalava um perfume francês personalizado
que valia R$ 2.000 o frasco. Fragrância única, criada especialmente para ela por um perfumista de Grasse, que atendia apenas 15 mulheres no mundo inteiro. Seus sapatos eram Louboutin feitos sob medida. Sua bolsa uma Hermès Birkin, que possuía lista de espera de 5 anos, e suas joias discretas, mas caríssimas, tinham valor superior ao preço de casas populares. Viviane Almeida chegou 10 minutos depois em uma Maserati Gran Turismo prata, que refletia a luz do sol como um espelho líquido, sua presença magnética preenchendo instantaneamente qualquer ambiente onde entrava. Ex-modelo internacional que havia desfilado para as principais grifes europeias antes de se dedicar aos estudos acadêmicos, possuía doutorado em bioquímica pela Universidade de São Paulo, com período de pesquisa na Sorbonne, em Paris. Aos 30 anos, já havia publicado 17 artigos científicos em revistas especializadas de impacto internacional, e suas pesquisas sobre longevidade celular eram citadas pelos principais laboratórios farmacêuticos mundiais. Sua beleza era uma obra de arte da genética. 1,75 m de altura, proporções que pareciam esculpidas por Michelangelo, cabelos castanhos com reflexos dourados naturais que caíam em ondas perfeitas até a cintura, pele mediterrânea que parecia iluminada por dentro, e olhos verdes que mudavam de tonalidade conforme a luz, hipnotizando qualquer um que ousasse encará-los diretamente. Mesmo sem maquiagem, era mais bela que a maioria das atrizes de Hollywood com toda a produção profissional. Carla Ferreira completou o trio chegando em um Mercedes AMG GT conversível, sua presença intelectual rivalizando com sua beleza física de tirar o fôlego. Neurocientista formada pela Johns Hopkins University, com especialização em Harvard Medical School, aos 29 anos, já era considerada uma das mentes mais brilhantes de sua geração na área de neuroplasticidade e desenvolvimento cognitivo infantil. Havia recebido 3 prêmios internacionais por suas pesquisas revolucionárias sobre inteligência genética, e suas palestras em conferências médicas mundiais atraíam plateias de milhares de profissionais. Física e intelectualmente, representava o ideal feminino contemporâneo. Curvas harmoniosas que nem as roupas mais discretas conseguiam disfarçar, inteligência aguçada que transparecia em cada palavra escolhida com precisão cirúrgica e uma segurança pessoal que só décadas de sucesso acadêmico e reconhecimento internacional podem proporcionar. Seus movimentos eram felinos. Sua voz tinha aquela qualidade hipnótica que prendia a atenção absoluta, e sua presença irradiava uma energia magnética que fazia pessoas comuns se sentirem diminuídas apenas por estarem no mesmo ambiente. O primeiro confronto social aconteceu durante o chá de boas-vindas, cuidadosamente planejado por Marina, servido em porcelana imperial francesa, na sala de estar principal da mansão, ambiente decorado com tapetes persas autênticos, móveis de época que haviam pertencido à aristocracia mineira do século XIX, e obras de arte contemporânea brasileira avaliadas em milhões de reais. A mesa estava posta com toalhas de linho belga, guardanapos bordados à mão, talheres de prata maciça e uma seleção de doces mineiros tradicionais preparados por confeiteiros especializados. As 3 mulheres estabeleceram imediatamente uma hierarquia social invisível, mas implacável, comunicando-se através de olhares, gestos sutis e comentários aparentemente casuais que demarcavam território e estabeleciam status. Marina era tratada como um móvel decorativo funcional, útil, mas essencialmente invisível enquanto não fosse necessária para servir ou limpar algo. Viviane, examinando suas unhas perfeitamente esmaltadas com um tom nude que custara R$ 300 em salão especializado, comentou casualmente: "É impressionante como certas pessoas conseguem aceitar posições tão limitadas na vida, não acham?" Sua voz tinha aquela doçura venenosa típica de quem aprendeu a ferir com elegância. "Imagino se elas realmente acreditam que pertencem ao mesmo universo que nós." Isabela riu aprovando, ajeitando o colar de pérolas tahitianas que valia mais que carros de luxo. "É uma questão de conformação genética e social, querida. Algumas pessoas nascem para grandes realizações, outras para servir essas realizações. É a ordem natural das coisas."
Não podemos forçar mudanças que contrariem a natureza. Foi então que Viviane executou seu primeiro teste de poder, estendendo propositalmente o pé no caminho da governanta que carregava a bandeja de prata com delicadezas locais, preparadas especialmente para a ocasião. Marina tropeçou violentamente e toda a louça se espatifou dramaticamente no mármore Carrara, importado diretamente de pedreiras italianas. O barulho estridente ecoou pela mansão como tiros de canhão, e gargalhadas cruéis e musicais ecoaram pela sala decorada com o requinte de museus europeus. "Santo Deus, ela é completamente desajeitada", exclamou Viviane, fingindo choque, enquanto seus olhos brilhavam com satisfação maliciosa. Como alguém pode ser tão incompetente em tarefas tão simples? Será que Rafael realmente examinou suas referências antes de contratá-la? As outras duas riram em coro, criando uma sinfonia de zombaria aristocrática que fez Marina corar de vergonha e humilhação. Carla acrescentou com falsa preocupação: "Espero que isso não seja um indicativo da qualidade geral dos serviços que podemos esperar aqui. Estamos falando de um investimento de R$500 milhão, afinal. Merecem ser tratadas com o padrão de excelência condizente com nossa importância neste projeto." Marina ajoelhou-se imediatamente para recolher os cacos cortantes, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava juntar os pedaços da porcelana destruída que valia mais que seu salário mensal anterior. As lágrimas brilhavam em seus olhos, mas ela se recusava terminantemente a deixá-las derramar, preservando sua dignidade mesmo na situação mais humilhante possível. Foi exatamente nesse momento que Rafael entrou na sala, atraído pelo barulho ensurdecedor, e sua presença mudou instantaneamente a dinâmica do ambiente, como a entrada de um predador alfa em território disputado. Alto, ombros largos que preenchiam perfeitamente ternos italianos feitos sob medida, cabelos negros penteados com gel importado e olhos escuros que pareciam capazes de enxergar através das pessoas até suas motivações mais ocultas. Avaliou a cena em segundos. Marina humilhada recolhendo destroços enquanto 3 mulheres supostamente superiores a observavam com diversão cruel. Sua voz saiu controlada, mas carregada de uma autoridade gelada que fez o ambiente inteiro se aquietar. "Se alguma de vocês quebrar algo nesta casa deliberadamente ou por descuido, o valor integral será descontado de seus pagamentos mensais, independentemente do motivo ou das circunstâncias." Seus olhos se fixaram especificamente em Viviane. "Marina, deixe isso para depois. Venha comigo ao escritório, precisamos discutir alguns detalhes do projeto." A mudança na atmosfera foi instantânea e dramática. As 3 candidatas perceberam imediatamente que haviam cometido um erro de cálculo político. Subestimaram a importância da governanta aos olhos do homem que controlava seu destino financeiro. Marina levantou-se lentamente, limpou discretamente as mãos no avental e seguiu Rafael com a dignidade intacta, deixando para trás 3 mulheres que começavam a compreender que o jogo seria mais complexo do que imaginaram inicialmente. Durante abril, os procedimentos médicos de fertilização in vitro se desenrolaram na clínica privativa montada especificamente na ala leste da mansão. O ambiente era uma obra-prima da tecnologia médica moderna, equipamentos alemães de última geração que custaram mais de R$5 milhões, equipe médica composta por 8 especialistas trabalhando em turnos de 24 horas, comandados pessoalmente pelo Dr. Henrique Marques, sistemas de monitoramento computadorizados que acompanhavam cada parâmetro vital imaginável, e temperatura controlada com precisão cirúrgica que mantinha o ambiente exatamente entre 22 e 23 graus Celsius. Rafael observava todos os procedimentos através de monitores de ultra-alta definição instalados em sua sala de controle particular, sentindo-se simultaneamente como um general comandando uma batalha decisiva e um cientista conduzindo o experimento mais importante de sua carreira. Suas tropas eram espermatozoides cuidadosamente selecionados e preparados em laboratórios que pareciam naves espaciais. E o campo de guerra eram úteros alugados através de contratos que rivalizavam em complexidade com acordos internacionais entre países.
Cada procedimento era documentado minuciosamente. Horários precisos das aplicações, reações físicas e emocionais das candidatas, parâmetros técnicos dos equipamentos e até mesmo variações microscópicas na temperatura e umidade ambiente. Nada era deixado ao acaso nessa operação, que representava não apenas R$500 milhão investidos, mas o futuro de 5 gerações de empresários Castanheira e o destino de milhares de empregos que dependiam da continuidade do império familiar. As 3 primeiras candidatas reagiram aos procedimentos de formas completamente diferentes, revelando aspectos de personalidade que os testes psicológicos não haviam captado completamente. Isabela manteve controle absoluto durante todo o processo, tratando cada etapa como mais uma negociação empresarial que precisava ser gerenciada com eficiência máxima. Viviane demonstrou uma vaidade quase patológica, preocupando-se constantemente com como os hormônios aplicados afetariam sua aparência física e exigindo garantias escritas de que nenhum procedimento deixaria marcas permanentes em seu corpo escultural. Carla, por sua vez, surpreendeu a todos transformando o processo numa oportunidade de pesquisa acadêmica pessoal. Fazia anotações detalhadas sobre cada sensação física, questionava os médicos sobre metodologias alternativas e chegou a sugerir modificações nos protocolos baseadas em estudos científicos que havia lido recentemente em revistas internacionais especializadas. Marina circulava discretamente por todo esse universo médico como um fantasma útil e eficiente, garantindo que cada candidata tivesse tudo o que precisava, sem nunca interferir nos procedimentos ou chamar atenção desnecessária para si mesma. Organizava medicamentos com precisão farmacêutica. Mantinha registros paralelos dos horários e reações para complementar os relatórios médicos oficiais. E demonstrava uma capacidade organizacional que impressionava até os profissionais mais experientes da equipe. Foi durante esse período que Rafael começou a observá-la de forma diferente. Através dos monitores de segurança, notou como ela antecipava necessidades antes que fossem verbalizadas, resolvia problemas menores antes que se tornassem complicações maiores e mantinha uma serenidade profissional mesmo quando as candidatas a tratavam com desprezo aberto. Havia uma competência silenciosa em cada gesto, uma inteligência prática que não vinha de diplomas universitários, mas de experiência real, lidando com situações complexas usando recursos limitados. Mais perturbador ainda, Marina era a única pessoa em toda a mansão que o tratava exatamente da mesma forma, independentemente de quem estivesse presente. Não se tornava mais servil quando as candidatas estavam por perto, não tentava conquistar sua aprovação através de bajulação, e não demonstrava intimidação, mesmo quando ele usava seu tom de voz mais autoritário. Essa consistência de caráter era algo completamente novo na experiência de vida de Rafael. Acostumado apenas com pessoas que mudavam de personalidade conforme as conveniências do momento. A rotina da mansão se estabeleceu gradualmente com a chegada das demais candidatas selecionadas, através de processos rigorosos que duraram semanas. 7 das 10 mulheres já estavam instaladas confortavelmente, transformando a residência em uma versão moderna e sofisticada de uma corte real, onde rainhas grávidas eram servidas por uma governanta que se tornara progressivamente invisível aos olhos das habitantes temporárias. Cada suíte se tornou um pequeno reino personalizado. Amanda, economista formada pela London School of Economics, transformou seu quarto numa versão miniaturizada de escritório corporativo, com computadores de última geração e telas múltiplas mostrando gráficos financeiros em tempo real. Patrícia, chefe internacional com estrelas Michelin, instalou uma cozinha particular completa, onde preparava suas próprias refeições usando ingredientes importados que custavam mais por quilo que salários mensais médios. Sofia, matemática prodígio que havia resolvido 3 conjecturas consideradas impossíveis antes dos 25 anos, cobriu as paredes com equações complexas, escritas em quadros brancos especiais, transformando o ambiente num laboratório acadêmico onde trabalhava em teoremas revolucionários, enquanto aguardava confirmação de gravidez.
Marina circulava entre esses universos paralelos como um fantasma competente, servindo vitaminas pré-natais importadas em bandejas de prata maciça, organizando consultas médicas, coordenando entrega de compras especializadas e ouvindo constantemente sussurros cruéis sobre sua aparência, origem social e presumível inferioridade intelectual em comparação com as deusas genéticas temporariamente residindo na mansão. Ela realmente acredita que pertence ao mesmo universo que nós? Murmurava Carla, enquanto folheava uma revista científica internacional durante um lanche da tarde servido no jardim interno com fontes de mármore e orquídeas raras. Observem como ela tenta parecer profissional e competente. É quase tocante, de uma forma patética. Viviane ajeitava os cabelos para uma sessão de fotos profissional, parte de um ensaio para a revista de moda que pagaria R$200 mil pela participação, e acrescentou com falsa compaixão: pobrezinha, provavelmente nunca teve oportunidades reais na vida. Mas isso não muda o fato de que estamos aqui para gerar os herdeiros de um império, enquanto ela está aqui para limpar nossos banheiros e servir nossos caprichos. Isabela, sempre a mais calculista do grupo, observava Marina com olhos analíticos, enquanto assinava contratos de consultoria que renderiam mais dinheiro que a maioria das pessoas ganharia em vidas inteiras. O que me preocupa não é ela aceitar sua posição inferior. É Rafael tratá-la com um respeito que deveria ser reservado exclusivamente para nós. Homens poderosos, às vezes, desenvolvem complexos de salvadores em relação a mulheres vulneráveis. Precisamos ficar atentas a essa dinâmica perigosa. As palavras de Isabela plantaram sementes de inquietação que cresceriam de forma imprevisível nos meses seguintes, ameaçando não apenas os contratos milionários, mas toda a estrutura cuidadosamente construída do projeto Herdeiros. Foi durante uma madrugada gelada de maio, quando o outono mineiro mostrava sua face mais dramática, com temperaturas que despencavam para próximo de 0 grau, que o destino decidiu interferir violentamente nos planos meticulosamente calculados de Rafael. Uma tempestade ciclônica atingiu Belo Horizonte com força destruidora. Ventos que superaram 80 km por hora, chuva torrencial que transformou ruas em rios caudalosos e raios que cortavam o céu como espadas de fogo divino, punindo a arrogância humana. A energia elétrica da mansão falhou completamente às 2 horas da madrugada, quando sistemas de alarme dispararam simultaneamente, criando uma cacofonia eletrônica que despertou toda a região. Apenas geradores de emergência mantinham funcionando luzes essenciais e equipamentos médicos críticos, enquanto o vento uivava pelas janelas blindadas como lobos famintos cercando uma fortaleza medieval. Marina, sempre responsável pela segurança de todos os elementos valiosos da propriedade, dirigiu-se imediatamente à estufa de orquídeas raras, localizada nos fundos da mansão. Um ambiente de vidro e aço que abrigava mais de 200 espécies exóticas coletadas durante décadas, algumas valendo individualmente mais que apartamentos em bairros nobres da capital. Muitas dessas plantas eram únicas no hemisfério sul, adquiridas em leilões internacionais ou expedições botânicas a florestas tropicais remotas. A estrutura de vidro temperado vibrava perigosamente sob os ventos violentos, e Marina verificava sistematicamente cada vaso, cada sistema de irrigação automatizado, cada sensor de temperatura que mantinha o ambiente controlado para preservar espécimens insubstituíveis. Estava tão concentrada nessa tarefa vital que não percebeu Rafael se aproximando através da chuva torrencial, suas roupas sociais completamente encharcadas e inadequadas para aquelas condições climáticas extremas. Ele a encontrou ali, cercada pelo perfume doce e exótico de centenas de flores raras, iluminada apenas pela luz intermitente dos geradores de emergência que criava sombras dançantes nas paredes de vidro. Seus cabelos castanhos haviam escapado do coque habitual e caíam soltos pelos ombros. Suas roupas simples estavam ligeiramente úmidas da condensação interna, e ela se movia entre as plantas com uma graça natural que contrastava dramaticamente com a violência da tempestade externa. "Você não deveria estar aqui sozinha com esse temporal", disse Rafael, sua voz mais suave que o habitual.
É perigoso demais. Marina olhou-o com surpresa, notando pela primeira vez a vulnerabilidade em seus olhos normalmente controlados e autoritários. As orquídeas não sobreviverão se a temperatura variar mais de 2 graus. Algumas dessas espécies levaram 5 anos para florescer, e outras nunca mais poderão ser encontradas na natureza. Sua dedicação era genuína, desprovida de qualquer interesse pessoal, além de cumprir suas responsabilidades com perfeição. Foi exatamente nesse momento que uma árvore centenária, um eucalipto gigantesco, que testemunhara décadas de história mineira, caiu dramaticamente contra a porta principal da estufa. O tronco de mais de 2 metros de diâmetro, bloqueando completamente a saída e aprisionando-os juntos no ambiente perfumado, até que equipes de emergência pudessem chegar após o amanhecer. Na penumbra úmida e carregada de fragrâncias exóticas, pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael e Marina conversaram como seres humanos iguais em vulnerabilidade, não como patrão autoritário e empregada submissa. O ambiente forçado de intimidade quebrou barreiras sociais que pareciam intransponíveis, permitindo que verdades profundas emergissem como flores noturnas que só desabrocham na escuridão. Rafael revelou fragmentos cuidadosamente guardados de sua infância solitária. Meu avô Sebastião me ensinou que emoções eram sinais de fraqueza que deveriam ser eliminados como ervas daninhas. Passei 35 anos construindo muros de controle absoluto para me proteger de qualquer sentimento que pudesse comprometer minha eficiência empresarial. E então você aparece na minha vida e desmorona tudo sem nem tentar, apenas sendo genuinamente você mesma. Marina escutou em silêncio respeitoso, reconhecendo a coragem necessária para que um homem como Rafael admitisse vulnerabilidades que havia passado décadas escondendo. Quando finalmente respondeu, foi com aquela sabedoria simples e profunda que caracteriza pessoas que enfrentaram verdadeiras dificuldades e emergiram fortalecidas. Às vezes precisamos de tempestades externas para descobrir tempestades internas que nem sabíamos que existiam. E às vezes descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos quando enfrentamos nossos medos de frente. A proximidade física forçada pelas circunstâncias, o perfume hipnótico das orquídeas misturado com o aroma da chuva, a intimidade emocional criada pelas confissões mútuas e, sobretudo, a descoberta de que existia uma conexão profunda entre duas pessoas aparentemente tão diferentes. Tudo isso conspirou para criar um momento mágico que mudaria irreversivelmente o curso de ambas as vidas. O beijo aconteceu com a naturalidade da chuva que caía do céu, suave como pétalas de orquídeas, mas devastador como um terremoto emocional que rachava todas as fundações cuidadosamente construídas ao longo de décadas de autocontrole. Era o primeiro beijo genuinamente apaixonado da vida adulta de Rafael, despido completamente de cálculos estratégicos, interesses ocultos ou objetivos secundários. Apenas a expressão pura de um sentimento que ele nem sabia ser capaz de experimentar. Marina correspondeu com uma paixão que ela também desconhecia possuir. Seus braços envolvendo o pescoço dele, enquanto se entregava completamente àquele momento único e irrepetível. Por alguns minutos eternos, não existiam diferenças sociais, contratos milionários ou consequências futuras. Apenas duas almas descobrindo que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados e entre as pessoas mais improváveis. Através do vidro embaçado da estufa, parcialmente oculta pelas sombras projetadas pela vegetação exuberante, uma silhueta feminina observava a cena na chuva torrencial. Isabela havia acordado com sede durante a madrugada e, vendo luzes na estufa, decidira investigar. Testemunhar a cada segundo da transformação de seu investimento financeiro numa ameaça existencial aos seus planos cuidadosamente elaborados. Seus olhos brilhavam com uma fúria fria e calculista, enquanto registrava mentalmente cada detalhe daquela traição que poderia destruir contratos de R$500 milhão se tornasse pública. O jogo havia mudado completamente e Isabela já começava a formular estratégias para eliminar definitivamente a ameaça representada por uma simples governanta
que ousara roubar o coração do homem mais poderoso de Minas Gerais. A guerra pelo Império Castanheira estava apenas começando, e Marina nem imaginava que se tornara o alvo principal de adversárias que não hesitariam em destruir qualquer obstáculo entre elas e os bilhões em disputa. Julho chegou a Belo Horizonte, trazendo o inverno mineiro em sua forma mais intensa. Manhãs geladas que faziam o hálito virar vapor, tardes ensolaradas que aqueciam sem queimar e noites estreladas que convidavam à contemplação das montanhas que abraçavam a capital como guardiões eternos. Foi nesse período que chegaram as primeiras confirmações médicas que transformariam definitivamente a Mansão Castanheira numa clínica maternal de altíssimo luxo. 8 das 10 candidatas receberam cada uma a confirmação que valia literalmente ouro. Testes de gravidez positivos que garantiam o primeiro R$ 1 milhão imediatamente depositado em contas bancárias suíças, numeradas e blindadas contra qualquer investigação fiscal. A mansão se transformou numa versão contemporânea e sofisticada de uma maternidade real, com equipes médicas especializadas trabalhando em turnos de 24 horas, nutricionistas desenvolvendo cardápios personalizados para cada perfil genético e fisioterapeutas aplicando técnicas de preparação corporal que garantiriam gestações perfeitas. Mas nem todo o dinheiro do mundo, nem a medicina mais avançada disponível no planeta, conseguiu evitar que Sofia Montenegro, a mais jovem e brilhante das candidatas, prodígio em matemática que havia resolvido teoremas considerados impossíveis antes dos 23 anos, acordasse numa manhã de agosto com cólicas intensas que a dobraram de dor no mármore frio do banheiro de sua suíte personalizada. O sangramento começou como um fio escarlate que manchou os lençóis egípcios de fios dourados que custavam mais que carros populares. Depois se intensificou até se tornar uma hemorragia que transformou o ambiente luxuoso numa cena médica de emergência. O aborto espontâneo aconteceu apesar de todos os cuidados médicos, todas as precauções científicas e todos os investimentos tecnológicos, a natureza lembrando cruelmente que existem forças que nem bilhões de reais conseguem controlar. Sofia ficou devastada não apenas pela perda física, mas pelo que isso representava simbolicamente. Sua primeira e talvez única chance de provar que possuía valor além de sua inteligência matemática, de demonstrar que poderia contribuir para algo maior que teoremas abstratos, de participar da criação de uma nova geração que carregaria seus genes superiores para o futuro. Chorou durante 3 dias consecutivos, recusando comida preparada por chefes especializados e consolos oferecidos por psicólogos contratados especificamente para situações como essa. Rafael tentou consolá-la, oferecendo compensação financeira adicional, tratamentos médicos e experimentais para tentar nova fertilização, até mesmo participação societária menor na empresa, como reconhecimento por seu sacrifício e dedicação ao projeto. Sofia recusou tudo com uma dignidade que lembrava estranhamente a de Marina. Não quero seu dinheiro por uma gravidez que não consegui manter até o final. Não mereço recompensas por falhas, por mais involuntárias que sejam. Só quero uma nova oportunidade quando você estiver pronto para uma segunda tentativa. Essa reação inesperada plantou mais uma semente de inquietação no coração de Rafael, que começava a questionar se sua abordagem puramente transacional com seres humanos realmente produzia os resultados desejados, ou se estava perdendo elementos essenciais que o dinheiro não conseguia comprar nem controlar. Enquanto isso, nas reuniões noturnas secretas realizadas na sala de entretenimento da mansão, ambiente equipado com sistemas de som que impediam conversas de serem ouvidas do lado externo, Isabela liderava uma conspiração crescente que se alimentava de paranoia, inveja e principalmente do terror de perder investimentos de R$500 milhão por causa de sentimentos românticos imprevistos. Observei como Rafael olha para aquela empregadinha, disse Isabela mastigando delicadamente cerejas importadas do Chile que custavam R$500 por quilo, seus olhos azuis brilhando com uma frieza que fazia a temperatura ambiente parecer tropical. Quando se trata de bilhões de reais em jogo, qualquer pessoa representa uma ameaça potencial,
especialmente uma mulher simples e aparentemente inofensiva que pode despertar instintos protetivos primitivos em homens poderosos acostumados a controlar tudo ao seu redor. Viviane, acariciando sua barriga de 3 meses com movimentos circulares que já haviam se tornado obsessivos, concordou com veemência típica de quem sente territórios ameaçados. Homens como Rafael sempre passam por fases de vulnerabilidade emocional quando enfrentam crises existenciais. É uma reação psicológica documentada em estudos sobre comportamento de CEOs durante períodos de estresse extremo. Não podemos permitir que essa fraqueza temporária interfira permanentemente nos nossos acordos legalmente blindados. Carla, sempre a mais analítica do grupo, acrescentou com precisão científica: preciso fazer uma observação baseada em análise comportamental objetiva. Rafael mudou sutilmente desde que essa mulher chegou aqui. Fala com ela de forma diferente, olha para ela de forma diferente e, principalmente, trata ela com um respeito que deveria ser reservado exclusivamente para nós, que representamos investimentos estratégicos em seu futuro genético. Amanda, economista treinada para identificar riscos em mercados financeiros globais, introduziu a perspectiva mais perigosa. Do ponto de vista puramente econômico, Marina representa um risco sistêmico aos nossos contratos. Se Rafael desenvolver sentimentos genuínos por ela, nossa posição negocial fica comprometida. Pior ainda, se ele decidir se casar com ela, a cláusula de herdeiro direto do testamento pode ser ativada mesmo sem nossos filhos, eliminando nossa importância estratégica. As palavras de Amanda ecoaram no ambiente luxuoso como uma sentença judicial que condenava Marina sem julgamento. As 4 mulheres mais inteligentes e influentes, presentes na mansão, haviam chegado à mesma conclusão. A governanta humilde representava uma ameaça existencial que precisava ser neutralizada antes que comprometesse investimentos que ultrapassavam R$500 milhão. Isabela assumiu naturalmente a liderança da conspiração, sua experiência em fusões e aquisições empresariais fornecendo metodologia para tratar o problema Marina como mais uma negociação complexa que requeria estratégia, timing e execução impecável. Precisamos de informações detalhadas sobre o passado dela. Pessoas como ela sempre têm vulnerabilidades que podem ser exploradas. Vou contratar investigação profissional. As conspirantes decidiram contratar Jorge Henrique Santos, detetive particular especializado em investigações familiares e comerciais que atendia exclusivamente à elite mineira e cobrava R$100 mil por casos complexos. Homem de 50 anos com aparência discreta, mas métodos absolutamente eficazes, possuía contatos em cartórios, hospitais, escolas e, principalmente, órgãos governamentais que mantinham registros históricos detalhados sobre famílias trabalhadoras. 2 semanas depois, Jorge entregou um relatório de 50 páginas que mudaria completamente o curso da Guerra Silenciosa, sendo travada nos corredores da Mansão Castanheira. O documento, encadernado em couro preto com fechos dourados como um grimório medieval, continha informações que transformariam suspeitas paranoicas em armas letais de destruição pessoal. Maria José Santana, mãe de Marina e Cristina, trabalhou exatamente 10 anos como governanta principal para Clara Montenegro de Castanheira, avó paterna de Rafael. Lia Isabela com satisfação crescente, suas unhas vermelhas deslizando pelas páginas como garras sobre pergaminho antigo. Foi falsamente acusada de roubar um colar de esmeraldas avaliado em R$2 milhões e brincos de diamante de 400 mil, demitida publicamente em dezembro de 1999, com acusações registradas em boletim de ocorrência policial que arruinaram sua reputação permanentemente. O relatório continuava com detalhes devastadores. As joias foram encontradas 6 meses depois, esquecidas numa gaveta da própria Clara Montenegro, que sofria de princípio de Alzheimer não diagnosticado. Havia escondido as peças por paranoia senil. Uma carta de desculpas oficial foi redigida pelo advogado da família, mas nunca foi enviada porque Maria José já havia falecido de câncer no pulmão, sem recursos financeiros para tratamento adequado,
e sem conseguir limpar seu nome da acusação infamante. Fotografias amareladas anexadas ao relatório mostravam Maria José em seus dias de trabalho. Uma mulher simples e digna, com o mesmo olhar determinado que Marina herdara, usando uniformes impecáveis enquanto servia uma família que, posteriormente, a destruiria com acusações falsas. A semelhança física entre mãe e filha era impressionante. Mas mais impressionante ainda era a repetição histórica. 2 gerações de mulheres Santana trabalhando para 2 gerações de homens Castanheira. Está claro como cristal de rocha, concluiu Isabela, examinando cada documento com olhos de águia treinados para identificar oportunidades em fusões empresariais hostis. Marina descobriu a conexão familiar através de pesquisas genealógicas e conseguiu este emprego especificamente para se vingar da família que destruiu sua mãe. É uma operação de vingança de longo prazo, meticulosamente planejada. Viviane ajeitou os cabelos platinados enquanto absorvia as implicações. Pior ainda, ela pode estar seduzindo Rafael deliberadamente, não por amor genuíno, mas como parte de um plano para colocar as mãos na fortuna Castanheira através de casamento. Seria a vingança perfeita, a filha da empregada roubando o império da família, que condenou sua mãe à pobreza e morte prematura. Carla, sempre precisa em análises comportamentais, acrescentou a perspectiva mais assustadora. Se essa teoria estiver correta, Marina é muito mais inteligente e perigosa do que aparenta. Conseguiu enganar todos nós, incluindo Rafael, com uma performance de inocência que merecia prêmios de interpretação. Não podemos subestimar uma adversária que possui motivações pessoais tão poderosas quanto o desejo de vingança e justiça familiar. Amanda fechou o círculo com conclusões financeiras implacáveis. Independentemente de suas motivações reais serem vingança ou amor genuíno, Marina representa ameaça existencial aos nossos investimentos. Precisamos agir rapidamente, antes que ela consolide sua posição emocional com Rafael, a ponto de se tornar intocável. As 4 mulheres mais sofisticadas e inteligentes, residindo na mansão, haviam chegado a um consenso. Marina Santana precisava ser destruída profissional e pessoalmente antes que comprometesse R$500 milhão e os futuros de 9 crianças que ainda nem haviam nascido. A guerra estava oficialmente declarada, e a primeira batalha seria travada durante as festas de fim de ano, quando toda a elite mineira estaria presente para testemunhar a queda da governanta que ousara sonhar acima de sua posição social. O verão chegou a Belo Horizonte com temperaturas que superaram os 38 graus Celsius, transformando a capital mineira numa metrópole tropical onde aparelhos de ar-condicionado trabalhavam incessantemente e piscinas se tornavam oásis urbanos disputados por 2,5 milhões de habitantes, que buscavam alívio do calor escaldante. Na mansão Castanheira, dezembro de 2023 seria lembrado para sempre como o mês em que a vida se manifestou de forma mais pura e poderosa, mas também como o período em que a conspiração atingiu seu ápice mais devastador. O primeiro herdeiro nasceu numa manhã sufocante do dia 15 de dezembro. Arthur Castanheira, filho de Diana Mendes, uma das candidatas que chegara mais tarde ao projeto, neurolinguista especializada em desenvolvimento cognitivo infantil. O parto aconteceu na maternidade particular mais cara de Minas Gerais. Em suíte presidencial que custava R$10 mil por dia e oferecia vista panorâmica das montanhas que abraçam Belo Horizonte como braços protetores de pedra e vegetação. Arthur pesou exatamente 3,2 quilos de perfeição genética calculada. Cabelos escuros como os do pai, olhos que prometiam inteligência superior e reflexos neurológicos que impressionaram até médicos acostumados com recém-nascidos de famílias geneticamente privilegiadas. Rafael segurou o bebê pela primeira vez no berçário climatizado do hospital, sentindo o peso minúsculo em seus braços musculosos enquanto algo se despedaçava irreparavelmente no centro de seu peito blindado por décadas de frieza empresarial. Era uma sensação completamente nova e inexplicável, amor paterno instantâneo e avassalador que o atingiu como raio em campo aberto.
Olhando para aquela criaturinha que carregava seus genes, sua herança e seu futuro, Rafael compreendeu pela primeira vez por que pessoas comuns sacrificavam fortunas e carreiras pelos filhos. Não era cálculo estratégico ou perpetuação dinástica, era um instinto primitivo e incontrolável que transformava homens racionais em pais desesperados por proteger suas crias. Nos dias seguintes, a mansão se encheu de vida nova. Miguel nasceu no dia 18, filho de Patrícia, pesando 3,4 quilos e demonstrando já nos primeiros dias uma voracidade alimentar que prometia constituição física robusta. Helena chegou ao mundo no dia 22, filha de Carla, com 2,9 quilos de delicadeza feminina e reflexos neurológicos que sugeriam coordenação motora superior. Giovanna completou a primeira leva no dia 28, filha de Viviane, com 3,1 quilos e uma beleza que já despontava mesmo nos traços indefinidos da primeira infância. A mansão se transformou numa maternidade de luxo, onde choros infantis se misturavam com conversas de babás especializadas contratadas por R$20 mil mensais cada uma, enfermeiras com pós-graduação em neonatologia que ganhavam mais que médicos do SUS e nutricionistas que desenvolviam fórmulas lácteas personalizadas segundo perfis genéticos individuais de cada bebê. Marina coordenava toda essa complexidade logística com eficiência, que impressionava até profissionais experientes da área médica. Organizava horários de amamentação, controlava estoques de fraldas importadas que custavam mais que salários mínimos, supervisionava sistemas de monitoramento que registravam cada respiração dos recém-nascidos e, principalmente, garantia que cada mãe tivesse tudo necessário para se recuperar do parto, mantendo padrões de conforto condizentes com investimentos milionários. Mas toda essa harmonia aparente escondia uma tensão crescente que explodiria durante a festa de Ano Novo, organizada especificamente para apresentar os primeiros herdeiros Castanheira à elite econômica e política de Minas Gerais. O evento seria realizado no salão principal da mansão, decorado por equipe profissional que transformou o ambiente numa versão contemporânea de Palácio Real. Lustres de cristal que custaram mais que apartamentos, flores importadas que chegaram refrigeradas de países tropicais e um cardápio preparado por chefe que possuía 3 estrelas Michelin. A lista de convidados lia-se como quem é quem da sociedade mineira. Empresários que controlavam setores inteiros da economia estadual, políticos cujas decisões afetavam milhões de vidas, juízes cujas sentenças movimentavam bilhões em tribunais superiores e socialites cujas opiniões ditavam tendências e reputações. Seria a noite perfeita para as conspirantes executarem o plano que haviam elaborado durante semanas de reuniões secretas. Isabela assumiu coordenação geral da operação com eficiência militar que rivalizava com suas fusões empresariais mais complexas. Cada detalhe foi calculado. Timing dos eventos, posicionamento das testemunhas, preparação das evidências e, principalmente, execução da armadilha que destruiria Marina diante de toda a elite mineira, presente como convidados especiais. O instrumento escolhido foi um broche de rubis da coleção familiar Castanheira, peça única do século XVIII que havia pertencido à bisavó de Rafael, avaliada por especialistas internacionais em R$2 milhões devido à raridade das gemas e à importância histórica dentro da aristocracia mineira colonial. A joia normalmente ficava guardada em cofre blindado, mas havia sido retirada especificamente para a festa, como símbolo da continuidade dinástica representada pelos recém-nascidos. Às 9 horas da noite, quando 200 convidados circulavam pelo salão principal, bebendo champanhe francês que custava R$1.000 a garrafa e degustando canapés preparados com ingredientes que valiam mais